Bom, gente, vamos fechar aqui o nosso conteúdo de português, né? Tanto a aula quanto o livro, porque é a última atividade do livro, tá? Então, nós vamos estar falando aqui sobre os sinais de pontuação. Esse conteúdo aqui, a gente já viu ele lá no livro 2, se eu não estou enganada. É lá no livro 2, tá? E aí ele diz assim, ó, leia a informação a seguir. Aí ele te deu essa informaçãozinha aqui. Então, vamos lá. Raposa, mamífero carnívoro da mesma família dos cães. Tem focinho pontudo e cauda comprida. Na informação acima, circule os sinais que não são letras. Então, aqui nessa informação, nós temos alguns sinais que nós chamamos de sinais de pontuação. Por exemplo, quando nós temos só o pontinho, sozinho, nós chamamos ele de ponto final. Quando você encontrar o ponto final, você circula. Quando nós temos um assim com um rabinho, como se fosse um rabinho, é a vírgula, tá? Então, você vai circular a vírgula aí também. E tem esse daqui, ó, que é um pontinho em cima do outro, que nós chamamos de dois pontos, tá? Então, você vai circular esse daí. Fora os sinais de pontuação, ainda nós temos alguns sinais de acentuação, que fica em cima das palavrinhas, que é o sinal agudo e o sinal, que no caso é o tio. Então, você vai circular eles também. Aí, aqui na letra B, pede para você copiar esse textinho aqui com letra cursiva, tá bom? Aí aqui diz assim na C, use o ponto de exclamação na frase abaixo para indicar surpresa ou admiração. Então, o ponto de exclamação é um tracinho e uma bolinha embaixo, ó. Esse é o ponto de exclamação, que indica surpresa, indica uma emoção, tá? E aqui embaixo você vai colocar nessa outra frase aqui o ponto de interrogação. Que o ponto de interrogação é como se fosse a metade de um coraçãozinho, tá? Então, você vai colocar o ponto de interrogação porque ele faz uma pergunta, tá? Exclamação, surpresa, emoção, interrogação, pergunta, tá bom? Aqui diz assim, a explicaçãozinha. O sinal de pontuação usado para indicar uma pergunta é o ponto de interrogação. Para expressar uma emoção, um sentimento, é o ponto de exclamação. E quando eu finalizo uma ideia, é o ponto final, tá? Aqui embaixo, essa atividadezinha aqui é de reescrita da fábula. Então, você vai lá na fábula da raposa e da cobra, aí vai ler novamente o textinho, tá? Aí no material de apoio tem essa folhinha aqui, ó, tá vendo? Que você vai escrever todos os acontecimentos de acordo na ordem, viu, gente, que aconteceu. Aí você vai colocar aqui, você vai escrever do seu jeitinho como aconteceu, tá? Lembra lá da história da raposa e da cobra, que a raposa ficou com inveja do tamanho da cobra, tá? Então, você vai fazer ela aí do seu jeitinho. Aqui embaixo, ele pede ainda, ó, em uma folha, faça a reescrita, ou seja, você vai escrever de novo, tá? Mas aí, você só precisa fazer essa daqui mesmo, tá? O espaçozinho é pequeno, você vai colocar pouquinhas palavras. O importante é que seja contada a história do seu jeitinho, tá bom? E por fim, o nosso resumo, né? Aqui, ó, que a gente viu as fábulas, né? Que são história onde os personagens são os animais. Nós também vimos aqui o plural e o singular. Quando eu tenho plural, é mais de um. Se eu tenho 2 elementos, eu tenho um plural. Se eu tenho 3 elementos, eu tenho um plural. Agora, se eu tenho só um, é singular, tá bom? Os sinais de pontuação que nós acabamos de ver, né? Que são ponto de interrogação, no caso aqui é o exclamação, tá? Aí o interrogação, ponto final, deixa eu fazer aqui uma bolinha maior, 2 pontos, esse daqui é difícil de fazer, e a vírgula, que foi esse que nós vimos, né?
Nós vimos também a questão da letra S entre uma consoante e uma vogal no começo de palavras. Nós vimos os dois S juntos, tá? Com o som de S de verdade. E nós vimos aqui, ó, que há palavras que têm a letra L no final de sílabas, que é quando o L está disfarçado da letra U, tá? Essa foi a nossa aulinha de português e aguarda aí os desafios de história, tá bom, gente? Pra gente poder relembrar aí o conteúdo de história, tá? Um beijão, fica com Deus e até a próxima aula.